Bom, então eu sempre gostei muito das pessoas. Então, desde quando eu tinha meus 23, 24 anos, eu gostava e era gratificante você ver uma pessoa que chega com aquela sensação de impotência e a saúde dela está na tua mão e você vê aquela recompensa que uma ação sua, porque você está estudando medicina, uma ação sua resolveu o problema, sabe? Então isso para mim era muito interessante. Então, respondendo, eu sempre gostei das pessoas. Agora, teve um momento marcante na minha carreira, antes de eu ir para os Estados Unidos, eu estava no 5º ano de medicina, eu cito inclusive esse caso no primeiro e no segundo livro. Meus pais eram professores de yoga, e eles falavam em desdobramento, que é quando você sai do seu corpo e mantém a consciência mesmo fora do corpo. Eu tinha algumas experiências dessas, o que me deu muita segurança da vida eterna. Pode ser debatido horas se existe ou não, mas a consciência pode existir sem o corpo. Se o corpo morre, se a consciência continua existindo, eu acredito que sim, por conta disso. E aí eu estava no hospital, né? Estava no hospital, a faculdade estava em greve, eu estava acompanhando uma paciente, com 25 anos eu tinha, estava acompanhando uma paciente que estava com uma insuficiência respiratória terrível, estava na mão de um grande médico competente demais. Isso lá nos Estados Unidos? Não, aqui no Brasil, antes de eu ir para isso fora. Antes de você ir. Eu estava estudando 5º ano de medicina, mas a faculdade entrava em greve. Tá. E aí o professor gostava de mim e me chamou para acompanhar os caras. Então eu passava o dia inteiro lá na UTI. E era uma mulher que tinha um filho pequeno e ela estava com uma insuficiência respiratória tão intensa que o que acontecia? Ela ficava roxa se você tirava do 100% de oxigênio. E o 100% de oxigênio, ele é útil, mas se você fica mais do que 7 dias, ele começa a matar os alvéolos. E se não tem alvéolo, não tem lugar para você fazer a troca de oxigênio. E aí sempre tem aqueles colegas que não é arrogantes, eles dependem muito dos papéis, eles não enxergam que tem algo a mais. Querem provar alguma coisa. Então, por exemplo, eu estava lá, pegava na mão dela, eu visualizava, ela mandava ela visualizar, aí que vem o poder da visualização. Visualizar ela saindo, tendo alta, levando o filho na escola, e quando eu fazia isso, ela precisava de menos oxigênio. E estava lá dedicado. Aí um plantonista competente, eu não sei nem se ainda está vivo, que isso foi em 1985, ele falou, você está tratando de um cadáver. Peraí, como assim? Ela não morreu ainda? Que história é essa? Não, porque tem o estudo, ela já está 8 dias no oxigênio, ela não vai ter mais alvéolo, não tem mais, isso é irreversível. E a mulher ouviu. Puta. Eu falei não. Peguei na mão dela, visualizava, ela recebeu um tratamento competente, teve alta, engravidou e teve outro filho. Nessa hora eu vou considerar algo que foi fantástico, que veio muito na minha intuição. Respondendo na primeira pergunta. Em determinado momento eu estava lá e as enfermeiras me chamaram porque viu que eu já tranquilizava, ela começou a ficar desesperada. Aí eu fui lá, foi algo muito intuitivo, eu peguei a minha mão e fiz assim, imediatamente ela acalmou, ficou relaxada. As enfermeiras, eu não sei, foi intuitivo isso, a enfermagem olhou para mim, eu até brinquei com esse meu jeito, falei, eu vi isso num filme. E essa mulher tendo saído, eu tive pela primeira vez a consciência da importância de você imaginar-se curado. Porque o que é um milagre? O milagre é aquilo que tem uma baixa probabilidade de ocorrer. E o que aconteceu? O cara falou que ela estava morta, segundo os estudos. Esses estudos que hoje a gente sabe que tem que olhar com muito senso crítico. E o que resolveu o tamanho milagre? Por que o milagre aconteceu? Porque milagre existe, milagre depende da tua fé. Isso você pode transformar isso na física, pode transformar isso. Outro dia eu vi no Instagram uma mulher perguntando o que Jesus ensinou para a inteligência artificial e ele era muito na visualização. Eu recebi um outro Instagram falando do Joseph Murphy, que ele falava que o poder da visualização é muito grande. Assim como o poder da palavra. Sem dúvida, mas a palavra tem que vir com fé. A palavra tem que vir com fé. Então, quando você está agradecendo, você tem que sentir esse agradecimento.
Mas eu percebi o poder que a gente tinha lá de visualização, era uma coisa muito intensa. Eu, aos 18 anos, eu fiz o Silva Mind Control, que é uma curiosidade, eu entrei só no quarto vestibular na faculdade que eu queria. Eu entrei na faculdade de Santo Amaro no 3º ano, mas só no quarto eu entrei na faculdade que eu queria. Depois eu entendi por que isso. Eu era até bom aluno de cursinho, mas eu não entrei logo de primeira. Mas eu fiz o Silva Mind Control. E o Silva Mind Control são exercícios, aquele tipo que eu, o Léo, a Luísa fizemos aqui, que você vê as coisas acontecendo. E nesse curso a gente vê até que a gente que nem nunca fez, a gente consegue até fazer telepatia. Então, por exemplo, o meu irmão que estava fazendo o curso também, pediram para ele pensar uma pessoa, ele pensou em mim. E a menina que estava fazendo o curso também estava naquela onda de frequência. A menina acertou que eu jogava futebol, ela nem sabia, meu irmão nem sabia que ele não gostava de futebol. Acertou que o uniforme do meu time era azul e branco, porque eu jogava no Cruzeiro, no campeonato interno. Assim, né? Não, no Cruzeiro do Paulistano. Mas se você quer saber, sem me exibir... Claro que eu quero. Eu até falei pro Pelé isso uma vez. Aos 17 anos eu fui chamado, queriam que eu fizesse um teste no São Paulo. Mas naquela época não era uma profissão que era tão rentável. E eu já tinha decidido ser médico desde os 6 anos de idade. Então eu não fui. Até falei pro Pelé, o Pelé, a primeira vez que ele foi no meu consultório um dia, eu tô contando porque essa história é interessante. Legal, ótimo. Eu recebi, eu não quis dizer que quando eu jogava bola o pessoal falava que eu era Pelé, que às vezes falava, então eu não quis me igualar a ele nisso. E você era meia também? Eu jogava eu era atacante, meio atacante, sabia passar bem tudo. E aí o que aconteceu? Aí eu virei pro Pelé, deixa eu te falar uma coisa, eu jogava bola, eu posso ser considerado, porque eu chuto de esquerda, mas não estava tão bem. O Maradona de perna direita. Aí o Pelé virou pra mim, que eu não quis, tinha que ter falado que era o Pelé. O Pelé virou pra mim, então você não sabe chutar de perna direita nem cabecear. Entende. Ou seja, ele já veio com essa. E o fato é que, voltando agora para a telepatia, eu vi os poderes que nós temos já aos 18 anos, fazendo exercícios de meditação e visualização. Eu via isso. Então, tudo na época que eu conseguia com a minha vida, por exemplo, eu fui fazer um doutorado lá nos Estados Unidos, foi num lugar maravilhoso. Da janela do hospital eu vi o pessoal de Asa Delta no oceano, que era lá em La Jolla, no Green Hospital. Aprendi um monte, foi lá que eu defendi eu levantei dados para defender minha tese de doutorado, que eu acabei defendendo aqui, fiz relacionamentos incríveis lá. E aí o que acontece? Mas eu via que eu sempre visualizava as coisas e acontecia. E quando eu cheguei a ver o ser humano, eu queria passar isso para eles. E eu sempre fui de fazer diagnóstico, que envolve uma entrevista detalhada, envolve você elaborar uma hipótese diagnóstica e os exames são complementares. E eu já usava naquela época que tinha internet, quando eu voltei dos Estados Unidos em 95, a informação digital, que você não tinha antes. Antigamente, eram os catedráticos que tinham as respostas, porque eles se reuniam uma vez por mês e liam os estudos dos periódicos com os professores assistentes. Então, a atualização se dava na época com os professores catedráticos. Bom, eu fui na imunologia, tinha um professor que não está mais com a gente, o Nelson Figueiredo Mendes, nossa, gostava de mim, eu gostava muito dele, ele que arrumou para eu colher o material de dados lá chama-se Fellowship, lá no Green Hospital. E eu voltei, aí mudou a chefia. E quando eu cheguei, como eu fiz muito relacionamento lá nos Estados Unidos, eu tinha uma clientela seleta já aos 34 anos de idade. E aí eu fui acertando essa criançada seleta, que eu tinha um amigo meu, que ainda é amigo meu, que era o Álvaro Garneiro, ele morava lá nessa época. O Álvaro Garneiro? O Álvaro Garneiro, ele morava lá em La Jolla. La Jolla é Georgetown, não é? Não, La Jolla é Califórnia, ela é North San Diego, umas 20 milhas acima de San Diego, parece um principado. E aí o Roberto Marinho foi para lá, para esse hospital, e o presidente da clínica gostava muito de mim, de todo o conglomerado. E ele falou pro Roberto, me ajuda, o homem não fala inglês, porque o Roberto Marinho só falava francês. E aí quem tem amigo tem tudo, eu fiquei lá atendendo tudo, conversando. Quando ele estava na UTI, eu senti o poder do médico, porque quando ele estava lá na UTI,
ele não falava a língua e ele estava perdido. Eu cheguei, é normal isso que está aqui, é normal você estar com essa sonda, é normal Isso você é estar com esse fundamental, dentro. quando você narra o que está acontecendo para o paciente. Explico que está tudo bem, fiz assim. E aí o Álvaro Garneiro já falou para a mãe dele que eu estava cuidando do Roberto Marinho. E não era o principal, foi o Custer. E o avô do Álvaro era muito amigo do Roberto Marinho, que lá dos Monteiros de Carvalho, né? E aí o que acontece? Saiu esse boato. Bom, aí eu tava lá, vim pro Brasil. Olha as coincidências. Só pra você ver, quando você deseja, eu sempre desejei saúde, paz de espírito, felicidade. Seu livro, Desejo, logo realizo. Sucesso profissional. Sempre visualizei tudo isso. Aí vem as coincidências. Primeiro que eu fui trabalhar num lugar que parecia que eu tava de férias. Segundo que La Jolla das Focas, é verdade, San Diego. Tem lá, exatamente, San La Diego. Jolla das Focas, é verdade. Lembrou. Então, aí o que acontece? Aí quando eu voltei, um primo do Álvaro tem um acidente e me chamam, porque eu estava lá, já tinha conhecido, e eu tomei decisões expressivas em cima de alguns catedráticos, com uma cara de garoto aos 34 anos, e as minhas previsões prevaleceram. Putz, que afronta, hein? Mas eu não estava afrontando ninguém, eu estava vendo. Não, aí viram que eu tinha moral. Mas aí foi numa clientela muito seleta. Então, desde cedo eu já comecei a atender as pessoas seletas. Mas não é coincidência. Quando você deseja com o coração, você está de bem com a vida e você põe a variável, a benefício a terceiros, que é se eu me der bem, o meu sucesso é porque eu estou ajudando um monte de gente. Sim, sem dúvida. Que o sucesso não é financeiro. Apesar de um bilionário falar para mim o seguinte, ele viu falando com a minha enfermeira que o dinheiro não é tudo, não sei o quê. Aí o bilionário estava deitado lá para fazer o eletro na máquina, ele falou, mas tem que ter dinheiro para saber que ele não é importante. Quer dizer, essa foi a colocação dele. Mas o sinônimo de sucesso é você estar bem com você mesmo. Eu estava vendo um bilionário falando que o sinônimo de sucesso é os filhos quererem ficar com vocês depois que você está mais velho. Isso é sucesso. É você dormir tranquilo. Isso é sucesso. Conta bancária grande, tem um monte de gente que tem e não consegue nem sair na rua. Então, quer dizer, é o estado de espírito que conta.